A paz de Cristo, povo de Deus, Deus te abençoe grandiosamente. Você acaba de entrar no canal Júlio César, sua verdade. Aproveita que você entrou neste canal para se inscrever, para que você não fique de fora de nenhum vídeo postado no canal e para que você receba para a tua vida, para a tua casa, a poderosa e forte oração da meia-noite, que é feita aqui todos os dias pela nossa pessoa junto com os inscritos, em favor daqueles que estão se inscrevendo no nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Irmãos, o tema de hoje aqui é a divisão na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós podemos dizer que nós estamos em um fogo cruzado. Estamos no meio de um fogo cruzado, porque infelizmente a família Miranda, A família Miranda tem destruído a igreja dia após dia com as suas ações, com as suas confusões, com as suas brigas, com os seus escândalos e com os seus mau exemplo. Se você ajuntar todas as peças do quebra-cabeça, você vai ver o que eu estou falando. O motivo desse vídeo não é para você ficar fraco, você parar de orar, desanimar, você deixar de buscar a Deus. Não, porque você não serve o homem, você serve a Cristo. É a Cristo que você serve. E aquele que serve a Cristo, ele não desanima por nada. Eu acho justo, a gente que é membro da Igreja Deus é Amor, do qual eu faço parte 27 anos, a gente ficar por dentro de tudo que acontece. Na cabeça de muita gente, a gente está fazendo fofoca e a gente está se levantando contra o ministério. Nós não estamos nem fazendo fofoca e nem se levantando contra o ministério. Nós estamos apurando a realidade do que está acontecendo dentro do nosso ministério. Irmãos, o porquê o número de pessoas batizadas tem caído muito de uma forma espantosa, Nas nossas reuniões, os nossos pastores dizem que a gente tem que ganhar as almas. É o correto, ganhar as almas para Cristo. Mas os escândalos que têm surgido, ele tem feito com que as almas vá embora. Porque o nome do ministério está sujo por tudo que vem acontecendo. Deus não opera na desunião. Infelizmente, a família está dividida. Quando o missionário Davi Miranda morreu, nós acreditávamos que seria o Davi filho que ia assumir o lugar dele, Mas a gente sabe que não foi. Ele cometeu um erro, Não estou falando aqui do seu erro, mas cometeu um erro e recebeu uma punição de 10 anos pela diretoria. Ninguém vai aceitar uma punição de 10 anos. Então ele fundou o ministério para ele e congrega no seu próprio ministério. O Daniel Miranda, ele não faz parte do ministério. Ninguém nem sabe onde ele anda, para onde está. Mas a gente sabe que a vida dele não está boa. Aí depois a gente acreditava que a irmã Leia Miranda ia para frente, porque ela estava defendendo a doutrina e pregando contra o pecado. Parabéns, graças a Deus por isso. Só que depois, meus irmãos, o que é que acontece? A bomba. Leia Miranda estava envolvida, melhor dizendo, com Paulo Elias já há muito tempo. Quando a bomba estourou, Leia Miranda foi punida 5 anos, fora de comunhão do ministério. Então também não vai. Aí a nossa irmã Ereni Miranda levanta o Davi Neto, dizendo que Deus revelou para ela que o Davi Neto seria o sucessor do missionário Davi Miranda. Só que as ações dele, as atitudes deles não condiz com aquilo que ela falou. Não condiz, As suas atitudes. Por quê?
O Davi Miranda Neto, ele fundou outra igreja dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ele é contra os princípios bíblicos que nós aprendemos. Ele é contra a santificação do espírito, da alma e do corpo. Não estou inventando, tem muitos vídeos dele aí falando que a doutrina da Igreja Deus e Amor é um câncer e tem que ser combatido. Tem que ser combatido, né? Então ele é totalmente contra a santificação do cristão. Ele fundou o Regenere. O Regenere não é a mesma Igreja Deus e Amor, é outra igreja dentro da Igreja Deus e Amor. Nós temos duas igrejas. Por quê? A vida e o comportamento do Regenere é um, e a vida e o comportamento dos membros da Igreja Deus e Amor é outro. Vocês sabem que nós, os pregadores, pastores, os irmãos, não pode pregar se não tiver paletó, como eu estou aqui, e uma gravatinha, do jeito que eu estou aqui, falta só a gravata. Se eu não tiver assim, eu não posso pregar. Recentemente eu participei de uma reunião e o pastor nos disse que se a gente não tiver de paletó e gravata, nem na reunião a gente entra. Vai vendo. Só que dentro do Regenere, o Davi Neto, que é o líder, ele não prega de paletó e nem de gravata. E aí, como é que fica agora? Ele não prega nem de paletó e nem de gravata, e vocês sabem disso, né? Muitas vezes ele prega sem esse paletó, sem essa blusa que vocês estão vendo por baixo, ele prega com uma normal. É pecado? Não, irmãos, não estou dizendo que é pecado se eu pregar sem paletó e gravata, porque paletó e gravata não fala. Não estou dizendo que é pecado, mas eu estou querendo dizer que a lei que serve para um tem que servir para todos. Se eu tenho que pregar com paletó e gravata, por que que o outro pode pregar tranquilo de qualquer jeito? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a lei que serve para mim, serve para o outro e serve para os demais. Se você tem 10 filhos, a lei que serve para um tem que servir para os 9. Você não pode punir um e não punir os 9. Pelo aquele mesmo erro, pela aquela mesma consequência. A punição tem que ser igual. Então, o Regenere é totalmente mudado, né? É uma igreja que é escura, é uma igreja transformada, é uma igreja totalmente diferente. A gente sabe que lá no Regenere pregou até pregadores de outra igreja. Pregou pregadores de outra igreja, que eu vi o vídeo, né? Aquele pastor Josué, se eu não estou enganado, é o pastor Josué Moraes. Ele pregou dentro da Igreja Deus e Amor. Se você levar um pregador que você conhece, um homem de Deus, para pregar dentro de qualquer Igreja Deus e Amor, e eles ficarem sabendo, eles vão te punir. Só que lá, o pastor Josué pregou. Você está entendendo, irmãos, a divisão, a confusão que está? A família está se matando. A família está se matando. Eles estão dividindo a própria igreja. Aquilo que mais o missionário Davi Miranda pregava está acontecendo. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja amaldiçoado. E o Davizinho, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, não tenho nada contra ele. Amo ele em Cristo e espero que um dia ele venha mudar. Ele tem transtornado o Evangelho de Cristo, ele tem mudado a realidade do Evangelho de Cristo, porque, irmãos, nós temos coisas dentro da igreja, Deus e Amor, que é do homem, sim, é do homem, mas a gente tem muitas coisas importantíssimas para a vida cristã que não é do homem, mas é doutrina bíblica. Está na Bíblia para nós vivermos e ele está transtornando, mudando
todas as coisas, achando que é uma parede preta, que é um enfeite na igreja, que é uma fumaça de boate que vai converter a vida de alguém, né? Mudando. A visão dele é o seguinte: dentro da Igreja Deus e Amor a gente só tem velho. E ele diz, né? A maioria são pessoas de idade. Ele está errado? Não, ele está certo. Ele não está errado, ele está certo. A visão dele é o quê? Levantar uma nova geração de cristão, porque essa geração de cristão que a gente tem hoje, dos mais velhos, se Jesus demorar 50 anos para voltar, todos eles vão embora, inclusive eu. Nós vamos embora para a eternidade e nós precisamos de uma nova geração. Só que essa nova geração que ele está preparando para assumir a Igreja Deus e Amor no futuro, irmãos, a gente já está vendo que vai ser a Igreja Deus e Amor por essa nova geração, porque é uma geração que não tem compromisso com Cristo. É uma geração que se cumprimenta desse jeito, é uma geração que se cumprimenta, e aí, mano, tá ligado? Porque o próprio Davi Neto, ele fala desse jeito. Ele fala, não estou inventando nada, tem os vídeos dele aqui, dele falando desse jeito, mano, né, cara, totalmente na gira. Então imagine como que vai ser a nova geração de cristão, como que vai ser a Igreja Deus e Amor no futuro, se ele permanecer com esse pensamento, se ele permanecer do jeito que ele está indo. A Igreja Deus e Amor no futuro, irmãos, vai ser uma igreja totalmente corrompida e entregue aos prazeres mundanos, né? Isso já tem acontecido, mas não com força. Não com força, porque a irmã Ireni Miranda ainda está viva. Quando o Senhor levar ela, que ela partir dessa vida para outra, aí você vai ver o negócio pegar fogo, né? Já está essa brigaiada toda entre eles, entre a família. Aí muitos pastores dizem assim, não, porque a gente não está ganhando almas. O número de batismo da Igreja Deus e Amor diminuiu muito. A gente não ganha mais almas. O último batismo que teve agora foi um fracasso. Foi um fracasso. Se eu não estou enganado, 200 e poucas pessoas se batizou em toda a região do campo de Osasco, que é o maior campo de São Paulo, é o campo de Osasco. Agora, por que isso tem acontecido? Falta evangelização, falta isso, falta aquilo. Irmãos, você pensa que não, mas o escândalo, ele causa um dano muito grande. Esse escândalo cometido pela irmã Leia viralizou em tudo quanto é rede social. Vocês acham que as pessoas não crentes, as pessoas católicas não têm um celular como esse? Hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, né? Então causa escândalo, fazendo com que as almas deixem de vir e deixem de congregar na Igreja Deus e Amor. Aí fica mais ou menos assim, ó, você se mata, traz a alma, aí eles vêm, cometem o escândalo, aí a pessoa vai embora. Quantos membros a gente perdeu, quantos obreiros a gente perdeu? Irmão, se a gente não valorizar quem a gente tem, se a gente não fechar a porta para manter e segurar os que a gente tem, valorizando os nossos pastores, os nossos pregadores, os nossos irmãos, a gente vai perder mais gente. Não adianta eu ganhar 2 hoje e perder 10 amanhã. O que eu estou fazendo? Isso tem acontecido. Eu batizo 300 pessoas, mas no outro dia eu vou perder 500. Quantas milhares de pessoas a Igreja Pentecostal Deus e Amor perdeu? Quantos pastores saíram do ministério? Quantos obreiros saíram do ministério? Nós temos perdido milhares de pessoas. A unificação da igreja, a unificação que eles implantaram, que essa unificação não é de Deus, mas é do diabo, a unificação, nós temos perdido muita gente. Sinceramente, não seja hipócrita, seja sincero. A unificação, ela serviu para o bem da igreja ou para o mal da igreja? Para o mal da igreja, porque quando você pega uma Igreja Deus e Amor que está aqui e a outra está congregando aqui, e você pega essa igreja e fala, eu vou tirar ela daqui, unificar com essa outra, porque ambas estão perto, o que eu estou fazendo? Os membros dessa aqui não vai congregar nessa maior. Se vir 5, 4 membros para essa é muito. Isso
Isso aconteceu aqui no nosso bairro com 2 igrejas nossas e em muitos lugares. Os membros não vão congregar naquele lugar. A maioria dos membros fica disperso, vai congregar em outros ministérios, irmãos. Então uma unificação não é de Deus. Na época do missionário Davi Miranda vivo, a lógica era abrir mais igrejas. Tanto é que as pessoas diziam, Igreja Deus e Amor é como o Banco Bradesco, tem em todo lugar. Hoje não. Hoje está faltando igreja. Nós temos 2 pontos aqui no bairro onde eu moro que falta igreja. Essas igrejas que fechou não foi porque faltou dinheiro para pagar o aluguel. As igrejas lotavam. É porque eles colocou na cabeça de minhoca deles que ela está muito perto da outra. Tá vendo? Porque eles não têm visão de Deus. Então, irmãos, infelizmente, a gente luta para trazer a alma de um lado e a família destrói de outro. Nós não estamos fazendo nada. A gente ganha 5 e perde 10. O que adianta ganhar 5 e perder 10? O que adianta a gente não valorizar os nossos pastores? O que adianta a gente não valorizar os nossos pregadores? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida delas para mim. Eu tenho que cuidar daqueles que estão chegando, eu tenho que cuidar daqueles que já estão comigo há muito tempo, eu tenho que valorizar eles. Eu não posso tirar o valor deles, porque igreja é igreja por causa deles. Infelizmente, a família Miranda tem estragado a igreja, tem destruído a igreja dia após dia, com tanta confusão, com tanto escândalo. Eles estão se matando entre eles mesmos. Amém? Eles estão se matando entre eles mesmos. Mas você fique firme, se agarre em Cristo. Foi Jesus que morreu por você. Nada dessa vida vai tirar um homem e uma mulher de Deus da presença de Cristo, amém? O evangelho continua sendo evangelho, a doutrina de Cristo continua sendo a doutrina de Cristo. A gente sabe que tem muitos pastores que não pregam mais a doutrina de Cristo, não prega. Eu não sei nem o que está fazendo na igreja como pastor. Não prega doutrina, não prega culto de ceia, infelizmente. Está lá só de fachada, só para dizer que é pastor, e infelizmente dia após dia a igreja se entregando à corrupção e ao mundanismo. Hoje não se prega mais contra nada, não se prega contra nada. Muito pelo contrário, só se prega que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele corrige. E eu não vejo Ele corrigindo. Se eu amo as minhas ovelhas, eu vou corrigi-las, porque eu quero que elas seja participante da santidade de Cristo, amém? Deus os abençoe, que a paz de Cristo alcance sua vida e alcance a sua família. Graças a Deus.